Olá, eu sou o professor Silva Neto do canal Mais Um Falando. Hoje nós vamos entender como os dados de importação e exportação nos mostram como está a tendência econômica do país, o que o governo tem falado e o que a mídia mostra como notícia e aquilo que ela não quer que você saiba. Então nós vamos analisar as notícias que estão circulando na rede, vamos pegar dados oficiais e vamos tirar as nossas conclusões, para a gente entender realmente o que está acontecendo com o Brasil, a nossa economia, a nossa indústria, o nosso comércio, o nosso agronegócio, para que você entenda o que vai refletir na sua vida e na sua empresa. A primeira notícia que a gente vai olhar aqui, sobre o que está acontecendo nos portos, sobre importação e importação, é o que saiu na maior mídia, o site G1. Tá? A mídia saiu agora, está atualizado há 4 horas atrás. Então, quando eu peguei essa notícia, achei importante a gente entender o que ela fala. E depois a gente vai descortinar aquilo que ela não fala. Então, ela diz, como capa, a economia está aquecida. O transporte de carga pelos portos bateu recorde no primeiro semestre. Só pela capa da informação você diz o quê? Economia bombando. Está tudo ótimo. O país está trabalhando com comércio exterior, importando e exportando a mil maravilhas. E aí você continua. Ela continua sedimentando essa informação. O setor aquaviário transporta 644 milhões de toneladas no período e supera o desempenho histórico de 2023. Então aqui já quis dizer o seguinte, que em 2023 estava bom e 2024 está melhor ainda. Nós estamos superando, batendo recordes atrás de recordes no nosso comércio exterior, com importações e exportações batendo níveis absurdos. E a gente continua entendendo aqui o que ele vem falando. Então ele vem explicando que houve um crescimento de 4,28% no primeiro semestre em 2024. Ele já te dá o primeiro índice para sedimentar com números a afirmativa que ele faz lá em cima. Ou seja, ele diz para você que o comércio melhorou em 4%. Que como reflexo você entende o quê? Que a economia subiu 4%, então o PIB deve estar batendo loucuras, 4% de crescimento. Então ele vai te levando a criar uma linha de raciocínio que te leve para o lado aonde ele quer. Continuando, montando ainda o que ele está falando, mas o que ele não pode esconder na notícia é os 3 perfis de carga. Ele diz aqui, ó, os containers, granéis sólidos e líquidos. Ou seja, a primeira palavra que ele coloca é o container. Por que container? Container você já associa direto com cargas, com produtos industrializados, bens de consumo. Então é a primeira informação que ele procura te dar. Depois ele diz que é granéis sólidos e líquidos. Ou seja, depois vem o agronegócio, depois vem combustíveis, depois vem as outras coisas. E ele complementa, apresentar a maior movimentação da série histórica desde 2010. Ele sublinha. Para o quê? Enfatizar mais uma vez que o comércio exterior do Brasil está a mil maravilhas, está de vento em polpa. E ele continua. O destaque para o transporte de cargas em contêineres, que teve movimentação de 73,3 milhões de toneladas, aumentou 22,72%. Aqui ele vem mais uma vez afirmando a você e te dando a entender que o que ele quer te levar era para onde? É para o container. Para te fazer entender que são cargas boas, cargas positivas. O Brasil está exportando produto manufaturado, produto acabado. Estamos exportando bens de consumo. Ou seja, o Brasil está se industrializando. É onde ele quer te carregar. E a gente continua a notícia e vai entender isso. Né? Então ele fala mais uma vez sobre container, outros 23 milhões de toneladas circulam exclusivamente dentro do país através de navegação de cabotagem. Isso aqui é bom. É bom ver que no Brasil a cabotagem cresceu. O que é a cabotagem? Cabotagem é aquela navegação na costa. Ou seja, o produto chega num porto e ele dali do porto ele é embarcado em outro navio menor que leva a outro porto, ou um porto interno, por dentro dos rios, ou pela própria costa. Isso é muito melhor. É um custo muito mais barato, evita caminhão na rodovia, evita trem, apesar de que o nosso sistema ferroviário é pequeno, foi no governo anterior que começou a florescer um pouco mais, que é muito importante para o Brasil, o sistema ferroviário,
porque aqui se aporta muito o sistema rodoviário, que aumenta o custo da nossa mercadoria, principalmente interno, ou seja, aumenta o nosso o custo para o nosso consumo. E continuando, ele vai te passando mais estatísticas. O documento estatística da Agência Nacional mostra que no mês de junho teve um movimento de 119 milhões de toneladas de carga. Mais uma vez, ele traz um aumento de 4%. Aqui ele te induz na notícia a dizer o quê? A economia está bem, o comércio exterior está bem, o movimento no primeiro semestre aumentou em 4%, ou seja, o PIB vai vir maravilhoso, e o foco das exportações são os contêineres. Ou seja, é material acabado, é produto manufaturado, é produto industrializado, para te levar à conclusão que a indústria no Brasil está batendo horrores, ventos em polpa. E vamos continuar. Os produtos que tiveram a maior alta no volume transportado, aqui ele começa a não conseguir mais esconder a mentira. Porque foram os fertilizantes, o açúcar e a bauxita. Nada disso vai dentro de um container. Então, olha só, o que mais cresceu é o que não está dentro do container. E é o quê? Matéria-prima. Então, a gente começa a perceber que não é industrialização. Mas vamos continuar. O país teve uma movimentação expressiva em 2021, ano da pandemia, porém o período seguinte foi de estagnação. Ou seja, está mostrando que a economia no governo passado estava parada, mas que agora está subindo de vento em polpa. E ele conclui. Ela diz que o resultado sinaliza uma reindustrialização no país. Ou seja, ele criou toda essa matéria, usou todos esses números para chegar a essa conclusão. Para dizer que o Brasil está se reindustrializando. Você não percebe isso. Pelo contrário, eu vejo fábricas capengando, se segurando para tentar produzir, manter seus custos e tudo mais. Mas ele aqui está dizendo que não, que está melhorando. Vamos continuar, ver o que as outras informações nos trazem. No site do Instituto Brasil de Logística, a gente vê o quê? Cresce movimentação de cargas no porto no primeiro quadrimestre de 2024. Sim, a manchete está correta. Segue o mesmo princípio que a gente viu lá no G1. Então, continuando, ele vem aqui, traz mais ou menos aquelas mesmas informações para o destaque, mais uma vez, o quê? Com crescimento de 4%. Também ele aqui começa a induzir que toda a economia está melhorando em 4%, ou seja, teremos um crescimento do PIB muito forte, porque o primeiro semestre, que não é o melhor semestre, já deu 4%, o segundo semestre tem que vir com 6, 7%. Então, vamos prestando atenção nisso, porque esses dados são importantes, porque eles usam número, eles usam informações para esconder de você aquilo que você deveria saber, para que você possa tomar uma análise. Porque a impressão que dá é o seguinte: você tem a sua empresa e o negócio não está bom. Ora, você vê uma notícia dessa, você chega aqui à conclusão: está todo mundo ganhando muito dinheiro, está todo mundo fazendo muito comércio. No primeiro semestre cresceu 4%. E o meu negócio ou piorou ou está do mesmo jeito. Eu continuo contando moeda para pagar a conta. Como pode? O errado sou eu. Quando na realidade não. O errado está a forma como estão colocando a informação para que você tenha exatamente a sensação que a culpa é sua e não que a culpa está no governo. Aumentando imposto, aumentando custo. Vamos continuar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, tá lá. Crescimento em abril. O IBL, no último dia 17 de abril, nos portos públicos, tiveram um aumento de 8,17% de movimentação de carga. Isso diz a ANTAQ. Esses terminais representam 36% de toda a movimentação portuária, ou seja, ele aqui já eleva o índice de números. Não estou dizendo que esses números aqui não são reais. Pelo contrário, eles são reais. Ninguém aqui está falseando números. O problema é o ênfase que você dá na narrativa da notícia. Isso que é importante a gente entender. Ok? Então tá aqui. Essa mesma informação vai, mas ela também não consegue esconder. Ó. Como aqui ela vem e diz, no parágrafozinho lá no final, ó. Em abril, as cargas apresentaram maior crescimento em movimentação portuária. Foram bauxita, açúcar e trigo. Nada que vai em containers de novo. Ou seja, é só matéria-prima, é só mineração, é só agronegócio. Vamos continuar. Lá no site do governo, né, portos públicos movimentam 38,7 milhões de toneladas de carga e apresentam um crescimento em abril. Olha lá, o número representou 8,17%. Então, qualquer lugar que você vá pegar esses números, eles estão corretos, são números reais.
Mas veja a conotação que eles começam a dar a informação e como ela na realidade termina. Todo mundo lê o início, lê o caput, lê a manchete, mas não lê o que está lá no final da informação. Vamos continuar. Ele, na realidade, vem repetindo um pouco do que a gente já falou. Ele diz que os portos públicos tiveram um aumento de 8%, a movimentação portuária total no mês foi de 105 milhões, um crescimento, esse aqui é dado só de abril, o crescimento foi de 2,59%. É um dado correto. Então ele vem mostrando aquilo que está realmente acontecendo no Brasil. Porém, não é na industrialização, é na mineração e é no agronegócio. Mas vamos continuar lá. Ele vem falando sobre as cargas, aquilo que a gente já comentou. Ele até vem aqui, ó. Em relação às cargas containerizadas, a movimentação abril atingiu 12 milhões de toneladas, um aumento de 23% em comparação ao mesmo período do ano passado. Aí você fala assim, caramba, 23% de aumento. Sim, quando o número é muito baixo, qualquer coisa que você aumente, é muito. Eu tenho 1, passei a fazer 2, tive um aumento de 100%. Mas é um número inexpressivo. É isso que eu quero mostrar. Eles colocam lá na frente, principalmente lá no G1, colocando que a movimentação de containers foi a mais alta, que o containers que é o foco da notícia, e está aqui, é um valor alto, mas continua sendo um número expressivo perante as outras coisas que são exportadas. É o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas está lá, os portos públicos, os terminais privados, e por aí vai. Um pouquinho mais na frente a gente vai falar aqui sobre os portos privados e portos públicos. Vocês vão ver que existe muito mais porto privado do que público. Mas essa informação aqui do site do governo, está lá, ó, é na Agência Nacional de Transporte, na ANTAC, continua falando as mesmas coisas. Você nota que aqui o governo já não deu foco no container, diferente do que estava lá na notícia do G1. Aí eu pergunto, quantas pessoas leem a página do G1 e quantas pessoas leem a página oficial do governo? É por isso que lá no G1 é um pouco modificado. Vamos dizer assim, né? E, por fim, eu entrei ainda no site do governo, eu fui lá e vi os resultados do comércio exterior brasileiro com dados consolidados. Está aqui um monte de dados, um monte de informação, eu não vou explicar tudo isso aqui porque vai ser um monte de número. Então o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender essa informação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa anotar aqui, que 95% do que importa e exporta passa pelo porto. Então se você quiser saber como está a economia do Brasil, você olha para onde? Para os portos. Porque ali você tem 95% de acerto. O resto, que é via aérea e via rodoviária, 5%. Não vale a pena você se debruçar sobre esses números numa parcela tão pequena na importância final da coisa. Outra coisa importante, como eu falei, nós temos hoje 380 terminais portuários. Desses 380, 210 são privados. Olha a importância da iniciativa privada. É muito importante a iniciativa privada nessa movimentação de carga. Principalmente, aí é o meu ponto de vista, eu acredito que a iniciativa privada devia olhar um pouco mais para a cabotagem. É porque existe tanta regulamentação que impede muito empresário de investir em cabotagem. Mas a gente poderia ter uma cabotagem de cargas menores, de navios menores, que mesmo assim é muito mais barato do que você botar um caminhão na estrada. O custo é muito menor. E eu vou lhe dizer, gera muito mais emprego. Porque enquanto mais portos você tem, mais serviços você tem também dentro dos portos. Você ajuda também a distribuir a indústria. Você pode ter indústria em vários locais. Por que às vezes você tem concentração de indústria em certos locais? Pode perceber, elas têm que ter sempre um bom acesso ao porto. Por quê? Está aí, ó, 95% de importação e exportação passa por lá. Então, enquanto mais distante do porto, enquanto mais dificuldade você tem para acessar o porto, maior o seu custo industrial. Então, se você tiver um maior número de portos privados, espalhados e menores, você consegue beneficiar isso até para indústrias menores. Quer indústria mediana, ou até a própria indústria pequena, aquela microindústriazinha que muita gente faz, às vezes, com muito sufoco, e ele não consegue botar a mercadoria dele pronta para fora, ou até um produto semi-acabado para fora, porque não tem muito jeito como escoar, só pode escoar via rodoviária.
E hoje no Brasil os problemas que a gente tem de assalto de carga rodoviária é enorme. E nós temos 170 terminais de uso público, que são, na realidade, são arrendados. Continuando aqui, como eu lá peguei do site do governo, fiz uma separação aqui. Então o que a gente nota? Que é isso aqui que é o mais importante da gente prestar atenção na notícia. Quais são os 3 produtos de maior valor na importação e exportação? Então tá aqui, ó. Primeiro, óleo combustível, 15 bilhões de dólares. Segundo, adubos e fertilizantes, 13 bilhões de dólares. O terceiro, óleo bruto e petróleo, 8 bilhões de dólares. Onde estão os produtos que vão no container? 7 com 6. 17% são esses 3 primeiros produtos. E se você for olhar os outros, na segunda coluna aqui você vai ver válvulas e tubos, partes de acessórios de veículos automotivos, medicamentos, que corresponde a uns valores menores. Ou seja, o grosso ainda na nossa importação e exportação, principalmente na exportação, ela é agronegócio e mineração. Quando você olha importação, a maioria é container. Está ali, ó, medicamentos e produtos farmacêuticos, partes e acessórios de veículos automotivos. Ou seja, isso aí a gente importa. Os containers, poucos vão para exportação. Chega muito mais do que sai. Então, mais uma vez, aquela associação que o G1 fez lá na frente do aumento de carga nos portos, dizendo que o Brasil está se industrializando, quando você entra dentro da notícia e você pega os dados governamentais oficiais, você começa a ver que não. E continuando, os maiores parceiros comerciais do Brasil. Está aqui, China, 48 bilhões. O que a gente faz com a China? A gente exporta muita matéria-prima, muito produto de agronegócio, e compra muito produto industrializado. Estados Unidos, idem. Alemanha, idem. Argentina não. Argentina a gente até exporta um pouco mais de produto industrializado junto com a Argentina, apesar da gente mandar também muita coisa de agro. Né? Mas na Argentina a gente tem uma balança comercial em produto muito boa para o Brasil. Por isso que agora a Argentina, com o novo governo, melhorando a economia, melhora para o Brasil. É uma coisa engraçada. Inclusive, eu estava vendo essa semana que o Milei isentou para imposto de exportação para carne. Olha que coisa boa. Eles vão poder exportar mais carne, vão ficar mais competitivos, vão ter mais dólar entrando, a economia vai melhorar. E como o Brasil tem uma balança boa com a Argentina de produto industrializado, isso é bom para a indústria do Brasil. Aí a gente volta também no custo do Brasil. É bom, mas a gente precisa melhorar o nosso custo. E no final, tem aqui a quinta Rússia, mesmo o Brasil, sabendo dos problemas de sanção face à guerra da Ucrânia, está lá comprando 8 bilhões, basicamente combustível. Isso aqui mostra de que lado o nosso governo está nos colocando. No meu entender, do lado errado. Está colocando a gente junto da Venezuela, está colocando a gente junto ao Irã, está colocando a gente junto à Rússia, ou seja, tudo que é ditadura. Isso, uma observação à parte aqui que eu não concordo. Então, voltando aqui ao G1, que é a análise da notícia, a gente transcorreu do que é a realidade, do que é a notícia e o que está por trás da notícia. A gente conclui que ela diz que o resultado sinaliza uma reindustrialização no país, os números oficiais do governo não dizem isso. Então, é uma coisa importante você, não só na sua vida, mas você principalmente, que é empresário, entender a notícia e principalmente o que está por trás da notícia. Se você ler só a manchete, se você não se informar direito, se você não entender o que está acontecendo, você acaba achando que você é o errado. A sua empresa não está indo bem porque a culpa é sua. Não. O governo está aumentando impostos, está aumentando taxas, está dificultando a industrialização. Então é completamente anacrônico, dissonante, de dizer que só porque os números dos portos aumentaram, o Brasil está se industrializando. Vou te dar uma informação que parece até absurda, mas é importante. Na década de 70 e 80, o PIB do Brasil era maior que o da China. E hoje? Será que realmente o Brasil está se reindustrializando? Você está realmente vendo surgirem várias fábricas no país? Então, vamos tomar um pouquinho cuidado, não vamos ficar só na emoção, de ficar só no otimismo. Vamos encarar a realidade como ela é. Então, se você gosta desse tipo de notícia, esse tipo de informação, aqui no canal é isso que a gente faz.
Se você gostou, dá uma curtida. Se você tem um amigo que gosta desse tipo de informação, ou até que precisa desse tipo de informação, compartilha com ele. Se inscreve no canal, pede para ele se inscrever também. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.